A mensagem de hoje é o Life Group. Essa é a mensagem de hoje. Sabe quando você tem aquela sensação de uau, chegou o Life Group. Chegou a quinta. Então, de quinta a sábado, nós teremos essa sensação de o Life Group. O meu Life Group. Chegou o dia. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Célula, Life Groups, grupos pequenos, GP, PG, RPG, ramos, grupo familiar ou como queira chamar. É esse grupo pequeno que a gente chamou muito de célula, né? E é o nome mais difundido desse nome e que já temos mais aí de 60 anos de movimento celular. No Brasil, um pouco menos do que isso. E é assim que nós chamamos esse grupo, né? A gente chamou grande parte do tempo de célula. Ficamos americanizados, de Igreja da Paz, partimos para Paz Church e de célula para Life Group. Partimos do princípio que somos uma igreja em células. O pastor Michel, ele já trouxe isso para a gente. Nós não somos uma igreja com células, somos uma igreja em células. Né? E qual que é a diferença? Existe a igreja com células. E o que é uma igreja com células? São igrejas que, dentre os seus ministérios e departamentos, encontra-se também a célula. Como mais um programa útil, porém não é o essencial para a vida daquela igreja. Onde alguns líderes específicos fazem parte, mas não têm a atenção dedicada do pastor local para aquilo. Isso é uma igreja com células. Já uma igreja em células, que é o nosso caso, os life groups ou células são o coração de todo o ministério da igreja local, que detém a atenção dedicada do pastor local e de toda a equipe de presbitério. Praticamente todas as maiores igrejas locais do mundo são baseadas em células. Praticamente todas. Igrejas locais. Existem igrejas que são grandes na contabilidade geral dos seus membros e igrejas locais que são gigantescas. Praticamente todas as igrejas locais que são grandes, elas têm um movimento celular, são igrejas em células, elas se reúnem em pequenos grupos. No nosso caso, qual é o coração que representa o Life Group? Alguém falou outra cor aí, porque não entrou. Saiu algum coração preto por aqui? Qual é a cor do coração da nossa? Verde. O verde, para nós, representa dentro da nossa visão MDA, né, o Life Group, a célula. Qual é a nossa visão? MDA, Método Discipulado Apostólico, ou o meu discípulo amado, ou o meu descanso acabou. Faz tempo que a gente não via dessa, né? Só. Existe o reino de Deus, que é a ação de Deus sobre a terra. O reino de Deus, que não é apenas na terra, mas ele veio até nós. Lembra da oração de Mateus 6? Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, ele tem um coração. Você sabe qual que é o nome do coração do reino de Deus? É a igreja do Senhor Jesus. Eu creio que você fala lá no seu Life Group a visão. É a igreja do Senhor Jesus. E o que é a igreja do Senhor Jesus? É a noiva do Cordeiro. É aquela que ele comprou com seu próprio sangue. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Não organização, mas um organismo vivo, poderoso, imaculado, santo, totalmente sendo adornada pelo Espírito Santo. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E o coração da igreja do Senhor Jesus, o que é? É a igreja local. As meninas da célula, eu não sei se é só da célula da Adriele, né, do setor, mas cada coisa que ela fala, barulho bate palma. Igreja local, uhul! Célula, uhul! Mas amém, é bem legal, assim, bem cativante, assim, para quem gosta de barulho. Então, o coração da igreja do Senhor Jesus é a igreja local. E o que é a igreja local? A igreja local é toda igreja séria, compromissada com Deus, que prega o evangelho genuíno, onde Cristo é o centro, é o Senhor e Salvador. No nosso caso, Paz Church Guaratuba. Nós somos a igreja local aqui. Aleluia.
Eu imaginava que teria um engajamento um pouco maior, teria mais likes aí. No nosso caso, a igreja local é a Paz Church Guaratuba. E Garuva também. Cascavel também. Irati também. Nova Zelândia também. Dunedin também. Essa é a igreja local. E o coração da igreja local é o Life Group, ou célula, que é a extensão da igreja na casa. Essa reunião poderosa que fazemos parte e convidamos pessoas para que igualmente a nós também encontrem uma família na fé e tenham a sua vida transformada. Esse é o requisito básico que deve haver no nosso coração quando a gente olha para o nosso Life Group. Um lugar onde nós vamos convidar pessoas que, assim como nós, fomos transformados e recebemos uma família na fé. E o coração do Life Group é o quê? Discipulado. Sim. Discipulado, MDA, discipulado 1 a 1, baseado em Mateus 28, 18 e 20. Antes de colocar lá, não coloque. Alguém fala aí. Esqueceram do 18. E disse Jesus... Amém, aleluia. Ensinando-os a guardar ou a obedecer todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, quando a gente senta no discipulado, ele está lá. Num momento como esse, ele também está aqui. Nós somos apaixonados por Life Groups. Nós precisamos ter o nosso coração batendo descompassado no momento que está para chegar o Life Group, de tanta paixão que nós temos por esse momento, por essa célula. Por quê? Porque nós somos uma igreja em células, não com células. Então, isso precisa fazer parte da nossa paixão diária. Não semanal, porque quando que começa o outro Life Group? Quando acaba de terminar aquele que você falou, amém, queridos? Já começa o outro. Né? Já está ali, Deus, quem que vai fazer a palavra? E isso e aquilo, você já vai movendo durante a semana. Domingo, você já sabe que a palavra vai ser de domingo, você já fez algumas anotações, já vai fazendo uns flashes, preparando o povo, preparando o terreno para jogar, colocando algumas coisas que você anotou ali no grupo, alimentando o pessoal. Isso ajuda o pessoal já a começar a absorver, entrar no clima da palavra que vai ser ministrada ainda na quinta, sexta ou sábado. Mas, Alex, eu tenho que fazer? Não, não é que você não tem que fazer, querido. Você precisa fluir de dentro para fora. Você não é um robô. Nossa, Alex, eu não fazia isso, sem problema nenhum. Mas é uma boa ideia, não é não? Anota aí e faz. Vou pegar então, né, do domingo que vem, vou começar a andar. Ainda dá para pegar o do domingo passado e começar a mandar algumas coisinhas. Cara, olha que legal isso aqui. Sem entrar muito, só colocando aquela pitadinha de sal para gerar sede para quinta-feira, para sexta ou para o sábado, para o dia do seu life. Então nós precisamos ser apaixonados. Por quê? Porque nós temos visto inúmeras pessoas que têm sido transformadas nesse ambiente interativo. Porque a célula é um ambiente interativo, amém? Não é monopolizado. Ele é interativo. É possível ser aquecido numa verdadeira comunidade de life groups. É possível a gente sentir o calor e testemunhar mudanças de vida, cura, salvação e formação de líderes por meio desse ambiente. Inclusive é lá que o coração do life group, que é o MDA, o discipulado, é no life group que acontece, que é ligado ao discipulado, que a gente já vai começando a ver, né, as pessoas sendo discipuladas, em alguns casos começando a ter o desespero porque está chegando gente e não tem discipulador, mas é ali no Life Group que a gente vai orando, declarando, buscando muito em Deus para que aconteçam as coisas no Life Group que nós estamos vendo acontecer.
Basicamente, life groups são grupos pequenos, de 5 a 16 pessoas. Vou até tomar um chazinho aqui. Alex, o meu tem mais. Bem-vindo à Paz Guaratuba. À medida que ele for crescendo, o papel do líder é gerar outro líder. Ovelha gera ovelha, líder gera líder. Entendeu? Então, muitas vezes o líder ele tem aquela veia evangelística e está ganhando e levando o life group a ganhar, levando o life group a ganhar. Quando ele vê, ele está com uma igreja dentro da casa, 70 pessoas mais ou menos, já vi life group em casa com 50, da Dani com 60, netos. Esse número não pode passar desse número, não é que não pode, estamos falando de algo mais saudável. Por quê? Porque existe um propósito do Life Group. E o propósito específico do Life Group nós vamos jogar mais para frente, mas existe uma possibilidade de cuidado maior. Nós, como uma igreja grande, nós cuidamos das pessoas através dos Life Groups e discipulados. Então, não é uma divisão, mas é uma organização de uma igreja grande, né? Organizada em redes, setores, lives e discipulado. Então, nessa organização que a gente consegue cuidar das pessoas, mas a célula em si ela não tem uma organização, não tem um setor dentro da célula. Ela não é setorizada assim como o setor ou a rede é. Então, se ela começa a expandir demais, o cuidado vai sendo fracionado. E quando você fraciona o cuidado, você fraciona o alimento. E quando você fraciona o alimento, você abre porta para anemia espiritual. E abrindo porta para anemia espiritual, você abre porta para as enfermidades espirituais, emocionais, e a gente acaba tendo problemas. Então, quando a gente consegue conduzir bem um grupo desse, lá com 16, 18 pessoas, 20, multiplicou 20, 10 para cada lado. Vai dar aquela sensação, todo mundo que multiplicou o primeiro life, o membro de primeiro life que multiplica. Meu Deus, dividiu. Não é dividiu, querido. Dá uma tristeza, não dá quando a gente é membro e o primeiro life multiplica. Meu Deus, não vou ver mais aquele irmão. Ei, nós não mudamos de igreja. Estamos aqui domingo. Mas a possibilidade de mais pessoas num endereço diferente encontrar Jesus através daquele life multiplicado é grande. Na verdade, dobrou a possibilidade. Dobrou as possibilidades. Então, quando nós entendemos o propósito, tudo fica mais fácil. Então, 5 a 16. Alex, eu tenho 3 pessoas, começa um life, começa um GE. Mas não um life. Porque o life group ela precisa ter. Agora, a gente estava com 7, Alex. Acabou tendo um problema aqui, chegamos a 2. O life não morre por... O pastor Michel falou isso várias vezes. O life não morre por falta de pessoas, de membros. Morre por falta de... Cheguei a 2, Alex. É eu, Pai, Filho, Espírito Santo e mais 2. Vou reagrupar. Se o teu coração for aguerrido, se você for uma pessoa, sangue nos olhos mesmo, sangue de Jesus nos seus olhos. Não, eu vou tentar, eu não vou esmorecer. Chegamos a 2, mas tem 2 convidados. Então, vou, junto com esses 2, trabalhar bem na consolidação desses outros 2. Já tem uns 2 convidados para trazer, os outros 2 vão se comprometer a trazer mais um. Dá um mês, está com 7, 8 pessoas. Porque, infelizmente, às vezes começa a trabalhar como um líder de verdade quando os resultados são ruins, e não deveria ser assim. A gente teria que ter um coração de bom pastor a todo momento. A gente teria que trazer um tratamento e uma liderança saudável para as ovelhas a todo momento. Não somente quando elas estão escassas, mas a todo momento. Porque quando a gente faz isso, a gente replica. Tudo que a gente faz, a gente gera. Voluntária ou involuntariamente. O que a gente faz voluntariamente, intencionalmente, a gente gera. A falta de intencionalidade também é gerada. Se eu sou alguém que sou proativo, eu gero pessoas proativas. Se eu não sou proativo, eu sou reativo, eu gero pessoas reativas. Ainda que eu não queira gerá-las, mas isso acontece naturalmente. Então, se eu tento ser intencional com o meu life group o tempo todo, eu vou estar gerando o tempo todo.
Então, aquela dificuldade que a gente às vezes vê, raramente vê, né? Quem será o novo líder? Não precisa de um líder de treinamento, precisa de um discipulador. Raramente a gente vê. Fala amém, querido, pelo menos para a gente declarar em fé. Para a gente declarar em fé. Ao passo que a gente está sendo intencional sempre, não apenas em fazer, mas em gerar. Porque às vezes a gente faz, centraliza, acha que ninguém vai fazer direito, e quando a gente vê, a gente está sozinho, pilotando avião, servindo eles, os passageiros, sendo copiloto, limpando o banheiro, fazendo tudo. Por quê? Porque a gente acha que ninguém é tão excelente quanto a gente, a ponto de fazer aquilo lá, e eu centralizo tudo para mim. Então, quando eu sou intencional em fazer, mas principalmente gerando, as pessoas vão fazer junto. Elas vão servir junto, elas vão compartilhar junto. Isso tudo a gente já sabe, né? Então, esses grupos pequenos de 5 a 16, 18, 20 pessoas, que não são tão pequenos em alguns casos, que se reúnem semanalmente, assim como o culto de celebração também é semanal. Porém, o Life não é um culto. Amém? Eu escutei um vixe aí. Por quê? É porque só o pessoal que vai compartilhar a palavra fala, né? Em alguns dos casos é assim. Mas não pode ser assim, mas isso é para um outro momento. Essa reunião acontece fora do prédio da igreja com o propósito de evangelismo e discipulado, tendo a multiplicação como alvo maior. Né? Quando chega na multiplicação, volta ao início. Alex, por que você está dando esses fundamentos básicos? Todos os líderes sabem aqui, amém? Tudo isso que eu falei não é nada de novo para você, líder, amém? Mas nós não estamos em apenas líderes aqui. Por quê? Porque o nosso papel, líderes de rede, líderes de setor de célula, quem não lidera, levanta a mão e mantém a mão levantada, por gentileza. Tem mais que não lidera. Não lidera nada, não lidera Life Group, nada. Será que a gente tem tanto líder assim? Tá levantando mais. Olhe para trás, líder, olhe para em volta. É gerar nessas pessoas o desejo de pelo menos discipular e com certeza, sequentemente, se ela se predispor a liderar. Mas esse também é, pode voltar aqui para frente, virar aqui para frente, por gentileza, também é responsabilidade nossa como líderes. Pode baixar sua mão, por gentileza. Também é nosso papel como líderes, amém? Então, por isso que a gente está falando aqui de algo que é óbvio para vocês que já lideram, ou deveria ser, né? Óbvio para nós, mas é algo que a gente vai começar, de repente, a ter uma outra percepção, nós que ainda não lideramos. E geralmente tudo isso acontece em um ambiente familiar que se chama casa. Atos capítulo 2, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, aleluia, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a igreja se reunia no templo e na casa. Ou seja, quando Deus acrescentava nos dois, no templo e na casa. Porque quando fala igreja aqui, não está falando de parede, está falando do coração vermelho. A igreja do Senhor Jesus, amém? Então, todos os dias Deus acrescentava. Então, eles partiam pão de casa em casa. Tem algumas pessoas que levam isso muito a sério, né? Todos os dias. Né? Mas não é bem assim, querido. Eu sei que você está tentando ser bíblico, mas não precisa ser todos os dias, amém? Então, aprendemos que todo life precisa ter uma atmosfera específica que está descrita também nesse versículo que a gente leu. Comiam junto com tristeza, com dureza de coração. É isso que dizia? Não. Então, qual é a atmosfera? Fé, amor e alegria. Vocês sabem, hein? Mas eu gostaria de que você perguntasse isso no seu life group, você que é líder. Que a maioria dessas respostas é você líder que fala. Nós precisamos gerar isso. Essas coisas que nós, como líderes, sabemos, nós precisamos gerar na vida dos nossos liderados. Porque são detalhes, não é o todo de uma liderança, mas são detalhes que, ao passo que vai, né, encharcando o nosso coração, o DNA vai entrando. E quando essa pessoa
começa a ser treinada para um novo líder, ele já sabe, né, as atmosferas, fé, amor e alegria. Eu já sei, já está impresso aqui. Eu não posso fazer nada menos do que isso. Eu não posso fazer nada do que eu vi os meus líderes fazendo. Eu não posso fazer nada abaixo disso. Eu não estou falando no método de comparação, porque às vezes a gente vai fazer diferente. Mas excelência não é uma característica nossa, é de Cristo, amém? Então tudo que você consegue fazer em Cristo com o melhor que você tem, vai beirar a excelência. Mas não é comparação. Eu vou fazer desse jeitinho. Eu vou fazer que nem um irmão aí que dá aquela jogadinha de ombro. Não precisa imitar o Álvaro, né? Isso é característica do Álvaro, mas o desejo, o coração do Álvaro de fazer bem, isso a gente pode imitar, né? Um irmão que fica assim de vez em quando. E aí, campeão? E que é meticuloso em algumas coisas, você nesse desejo de ser excelente para o Senhor, é isso que você precisa imitar. Você não precisa falar campeão, muda por vencedor. Ou não fala nada, irmão, né? Então, tem as características pessoais de cada um, mas isso não é exatamente o que liga ela à excelência. Isso é característica pessoal. Eu tenho que entender qual é a característica pessoal do Lauro. Preciso observar mais um pouquinho para começar a imitar ele. Mas o desejo, o coração que ele tem, né? Que o Marcinho, né? Complicado. O desejo que eles têm, a resiliência, a força de não desistir, de avançar, de agradar o coração de Deus. É isso que eu tenho que fazer. Então eu não posso fazer menos que isso. Não, mas ele cuida ele tem um setor com tantas células. Não é quantidade, querido, é a qualidade e a intencionalidade do coração. Amém? Então, amor, fé e alegria. Outras definições que um life group tem, além de ser o coração da igreja local. Ele é a extensão da igreja. Ele é onde a vida da igreja acontece. Aonde acontece mais comunhão? No modo geral aqui ou nas casas? É nas casas. Eu não sei como é que estão os jovens hoje, mas na minha época era um culto só no domingo. Acabava o domingo, estava em casa. Faço isso de novo. O Digão tá... É que ele mora mais longe, né? O Digão é esperto. Então, mas a comunhão, células nasceram de comunhão. Estávamos falando lá na reunião lá dentro da iniciativa Zoe. Você é da época do Zoe, né? Comunhão. Começamos a fazer comunhão com alguns jovens de algumas... Não tinha uma célula jovem daquela idade, só tinha de adolescentes. Então tinha jovens espalhados por algumas células do setor que a gente cuidava na época. Então a gente conversou com eles, vamos começar a nos reunir aos sábados, todas as células eram quintas, a gente começou a se reunir, dali a pouco nasceu um life group forte, para a glória de Jesus, né? Então é possível iniciar isso. É possível, por quê? Porque é onde a vida da igreja acontece. Onde é que a gente coloca a escala da atmosfera, para servir na atmosfera? No grupo do WhatsApp, do Life Group, da célula. Aonde que a gente vê as pessoas que vão se batizar? No WhatsApp da célula. Na verdade, a gente vê pessoalmente, mas coloca ali o nome. As pessoas que vão para o encontro. Então, olha como a vida da igreja acontece no Life Group. E se a vida da igreja, os cursos, tudo, se a gente for ver, tudo acontece a partir dos Life Groups. Agora imagine tendo essa ideia e essa verdade fixada na tua mente. Se eu for liderar um life group com o coração totalmente desanimado, já que a vida da igreja acontece no life e eu como líder for liderar totalmente desanimado, a vida da igreja vai acontecer na mesma intensidade ali? Não. Alex, então você está colocando lá no alto a régua para ser líder? Sim. E eu não estou falando no quesito de perfeição, querido. Já disse aqui nesse púlpito uma vez, nós não estamos procurando querubins. Nós estamos procurando corações dispostos. Isso faz toda a diferença, porque é muito melhor alguém falar, eu não sei se eu sei fazer direito e tal, mas eu estou querendo aqui aprender como é que eu poderia fazer aqui, o que você acha de fazer isso? Do que alguém que fala, não, eu sou o sabão, eu sei de tudo. Ele sai fazendo tudo sozinho, atropela todo mundo e depois volta, eu acho que não deu certo. Você acha? Eu tenho certeza. Então é onde a vida da igreja acontece, igreja nas casas. Porque não é um formato de culto, eu espero que não seja, né? Não é um formato de culto, né? Geralmente é um círculo, ou no sofá, ou que nem aqui, né? Que volta de um sofá com muita alegria. Mas não tem as cadeirinhas ali, um púlpito ali, um irmão ali.
Terno e gravata, não tenho nada contra terno e gravata. O pastor João tá lá. Eu tenho nada, eu tive muito terno e gravata, mas às vezes a gente acha que célula vai ser assim, né? Não, querido, é informal, totalmente à vontade, cristocêntrica. Um life group onde a pessoa fala, rapaz, tem Jesus aqui, eu estava desconfiado porque vocês já são barbudos, eu sei que a igreja de vocês é preta, daí vocês se reúnem nas casas fazer barulho, mas Jesus está aqui. Então, esse é o propósito, por isso que chama igreja nas casas. A igreja primitiva mantinha como cultura de sua existência a participação efetiva nas casas. Essa era uma das características. Templo e casas. E naquela época não tinha templo protestante. Eram as sinagogas, na época da igreja primitiva. E eles expandiam a partir de casas. Atos 5:42. E todos os dias, parecido com o versículo que a gente leu, no templo e nas casas não cessavam de ensinar, de anunciar a Jesus Cristo. Alex, então, toda vez que eu me reúno é época de ensinar. Quem é sábio sempre está aprendendo. Então, se você está num lugar onde você sempre está aprendendo, todo lugar é um lugar de aprendizado, ou de aprendizagem. Nós precisamos, queridos, vamos orar aqui nesse momento de comunhão, que agora eu quero compartilhar com vocês algo. Não, querido, na simplicidade da vida, você está ali junto, você ouviu um irmão falando uma coisa, irmão, entendo você, mas e se de repente não é assim, 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 assado? Nossa, verdade. Ensinamento. Não coloca a pessoa que ensinou numa posição de ungidão, mas a pessoa que aprendeu, se abrir o coração, se torna sábio. Então, podemos fazer comunhão? Sim. Se ela for koinonia, o que é uma koinonia? Comunhão bíblica. Alex, então não posso falar de time? Não tem problema, querido. Você só não pode ofender o Espírito Santo. As nossas comunhões podem sim alegrar o nosso coração, pode sim trazer refrigério para a nossa alma. A gente está ali, teve uma semana corrida, ausente de todo mundo, não consegui ver ninguém. Cara, agora estou entre meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, estou entre união com meus irmãos. Mas a Bíblia também fala sempre que vocês estiverem, que haja salmos, que haja cântico. Entendeu? Então, a gente pode transformar um momento descontraído, sim. A gente pode transformar esse momento no momento onde a gente vai dar risada, deve. Mas que problema há de ter um pouco de Cristo? Não tem problema nenhum. Alex, eu não quero ficar falando de igreja. Quem disse que precisa falar só de igreja? A gente não precisa ficar falando da multiplicação, disso, daquilo outro. Mas Jesus está acima dessas coisas. Eu posso falar, rapaz, Jesus foi muito bom comigo essa semana. E isso não ser um assunto de igreja. Na barbearia, sempre quando eu vou lá, essa vez eu estava meio quieto. A gente sempre conversa bastante e às vezes tem relacionado com tudo ou com nada ao mesmo tempo. Mas Jesus sempre está passando ali no meio daquelas conversas. E edifica. Então, isso é comunhão. Comunhão, quando a gente se envolve em torno de um contexto que vai ser comum entre nós. E se Cristo é comum, é um assunto comum entre nós, por que ele muitas vezes não participa das nossas comunhões? Já parou para perceber? Eu não estou falando para a gente fazer um culto toda vez que a gente se reúne. Jesus não pregou. Jesus não curou nenhum cego. Jesus... Calma aí, que eu não terminei. Os irmãos já estão assim. O Alex está entrando na heresia. Jesus não trouxe nenhum ensinamento profundo, mas só o fato dele ser convidado por um casamento, o vinho novo, foi o único vinho novo que era melhor do que o velho. Só pelo fato dele ser convidado a se alegrar com o povo. Então, vamos convidar Jesus para a nossa comunhão. Então, se a igreja é na casa, eu sou a igreja, amém? Não é um botão de liga e desliga. Então, se a gente se reúne, alguma coisa de Jesus precisa ter. Bem básica, não estou falando para você virar um crente chato, mas bem básica. Alguma coisa. É assim que a igreja acontece nas casas. Informalmente, sem uma cerimônia formal, algo informal, onde vocês vão estar falando de Jesus, de repente alguém que está ali, está ouvindo aquilo ali e fala, rapaz, eu quero conhecer isso aí. Eu falei, não, é agora? Eu falei, não preciso ir para um lugar? Eu falei, não. Creio no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Grande parte dos ensinamentos de Jesus aconteceram em casas. Mesmo que ele ensinasse também nos templos ou lugares abertos, que ele fez também. Lugares abertos ele usava mais quando ele ia pregar para uma multidão. Né? Uma multidão, principalmente quando a gente vê
Sermão da Montanha. Não teria um lugar que coubesse tudo aquelas pessoas. Mas as mensagens pontuais eram mais intimistas. Eram geralmente em casas. Casas sempre foram parte de uma estratégia do ministério de Jesus. Pois se a autoridade da casa abre as portas, não há obstáculos. Já percebeu? Jesus poderia encontrar resistência na rua. Mas se a autoridade da casa abre porta para que a mensagem seja pregada, não existe obstáculo. Nada pode impedir o reino avançar a partir daquele lugar. Porque daí começa a trazer pessoas. Mas a autoridade sou eu, e a autoridade liberou para que Jesus pudesse estar. Então, ninguém pode proibir. Então, as casas são uma estratégia espetacular. Não de igreja, querido. Isso não é uma estratégia nossa. Romanos 16, 3-5. Paulo falando: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto. Aí, ó, você que está grávido. Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. A primeira pessoa que foi alcançada porque alguém abriu uma porta. Priscila e Áquila moraram em pelo menos 3 cidades diferentes. Em Roma, isso vai estar em Atos 18, não vamos abrir agora. Corinto, Atos 18, Atos 18, 1-3. Roma, Atos 18, 1-2, obrigado. E Éfeso, Atos 18, 18 e 19. E eles eram expulsos de um lugar porque pregavam Jesus e iam para outro. Só que em cada uma dessas cidades que eles moraram, eles abriram suas casas para que houvesse uma igreja a partir daquele lugar. Ou seja, iniciaram um life group. Aonde eles iam, eles abriam as suas casas. Aonde eles chegavam, ele abria a casa deles. Como eu já disse, os life groups não são invenção característica de uma visão da igreja local. Não é um frenesi da Paz Church, queridos. Não. É parte fundamental do projeto de Cristo de alcançar vidas e cuidar delas. Isso é bíblico. E isso é essencial até os nossos dias de hoje. Mas para isso acontecer, para que pessoas sejam transformadas, para que o evangelho possa partir de um lugar inicial, abrir a porta de casa é essencial. E eu sei que eu também pregando atendo o clamor de algumas pessoas. Porque eu também já estive com células a multiplicar. E não havia, existia líderes, discípulos, e não havia casas. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Olha aí, Edu. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Vendo-lhes, Jesus não viu apenas a fé do enfermo. Jesus sempre dirigia a fé única do indivíduo. Mas nesse momento ele viu a fé de todos, vendo-lhes. Plural de todos eles. Um só estava doente. Mas todos decidiram levar ele a uma casa onde Jesus estava. Nós, como membros, se cremos de fato que Jesus é a cura, é poderoso, nem que seja entrando pelo telhado, nós precisamos conduzir os enfermos desse mundo a um lugar onde Jesus está. Isso é bíblico. Jesus olha a fé dos amigos. Ele olha a fé dos amigos e declara: toda casa que se abria era uma oportunidade de que Jesus fosse anunciado, mas não apenas a mensagem, mas a cultura que a mensagem produz. E qualquer uma das culturas, não é uma só, mas uma das culturas, uma das coisas que a mensagem produz: relacionamentos. Relacionamentos. Muitas pessoas foram levadas até Jesus ou foram até Jesus porque ouviram falar dele. E quando se diz casa, para mim uma das belezas de ter um life group é que tem pessoas que têm resistência com o nome igreja. Vamos à igreja, eu não sei. Vamos lá em casa. Vai ter uma reunião bem legal, tem uns amigos, vai ter um lanche. Eu vou. Entrou
Passa o cadeado, já era. Não sai enquanto não deixar o número de telefone. Por quê? Porque é impossível a pessoa não ser envolvida pelo ambiente de um life group. Ele já chega, vai ter uma recepção. E glória a Deus, eu tenho ido a bastante células e eu vejo a recepção assim, de algumas células, eu fico... E eu não estou falando se pelo bis ou pela bala que dão. Não, não é isso, querido. Algumas não dão, a não ser um cartãozinho. Eu não estou falando que você tem que fazer isso ou não. Eu estou falando do sorriso no rosto. Eu estou falando do brilho nos olhos daqueles que estão recepcionando, porque eles têm certeza que caiu ali dentro, já era. Vai perder para Jesus. Querido, é a tua primeira vez? Disseste bem. É a sua primeira vez. Porque eu sei que você vai voltar. Entendeu? Então, por quê? Porque ao ser recepcionado, ele consegue entender a atmosfera daquele lugar, ao olhar nos olhos da pessoa que está recepcionando ele. Então, queridos, nós precisamos ser esses 4 amigos, porque relacionamento é uma das características produzidas pela mensagem do Evangelho. Nós temos grande desafio como igreja em células. Só finalizando a parte anterior. Dos relacionamentos. Mas célula é lugar de relacionamentos. E essa casa precisa ser um lugar acessível. Eu não estou falando de região de geográfica, de posição geográfica. Eu estou falando acessível de recepção. Da pessoa se sentir bem. Para que todos possam entrar, não importa a condição dessa pessoa. Foi seu Neu que levou uma renca. Levou uns 8? 13? E tinha uns que estavam... Tinha uns que passaram no posto a abastecer antes, né? Se não atrapalhar, tá tudo legal. Ficaram pianinho, respeitaram o local. Por quê? Porque Jesus está no lugar. Jesus está no lugar, as pessoas... Às vezes tem umas que chegam, bêbado, sai até sã. Milagre, Deus faz milagre. Alguns dos nossos desafios como igreja em célula, e uma igreja é grande célula, um deles é ter famílias que se disponham a abrir as portas de sua casa para receber um life group. Isso é um desafio grande, querido. A gente sabe que a gente, né, luta, corre atrás, poxa, conseguimos, colocamos porcelanato, as cadeiras vão riscar, a areia vai sujar. Nem que suba no telhado, a gente precisa trazer as pessoas para perto de Jesus. Queridos, essa mensagem ela pende muito mais para aqueles que abrem a sua casa. Ela fala um tanto quanto do life group, mas ela fala sobre o privilégio de ter um life group na sua casa. Muitos olham o trabalho que dá, ou incômodo, etc. Mas se todos soubéssemos o privilégio que é ter um life group em casa, sobrariam casas e faltariam life groups para elas. Se soubéssemos, desde que eu pisei na Past Church, eu pisei na Past Church em março de 2014, em setembro, primeira célula. De lá para cá nunca mais deixou de ter uma célula na minha casa. E a líder hoje, para a glória de Jesus, querido, a líder hoje nem da minha família é na fé, né? E eu aprendi isso, sabe com quem? Pastor. Eu lembro quando ele, um discípulo, eu nem era da igreja, eu não sei o que eles foram fazer lá em casa. Mas eles pararam lá em casa e quando eu estava indo lá para frente, eles estavam falando, olha, cara, essa garagem dá uma célula, né? Por que esses caras com interesse na minha casa, cara? Glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque eu pude ver. A minha primeira célula, meu primeiro life foi na casa do pastor lá no Pissarras. Eu não sei quem que morava lá, quer dizer, era o pastor, né? Mas a casa de quem que era. E foi nosso primeiro life group. E todos os life groups que eu participei, fui muito bem recepcionado. E sabe quando que a gente deixa de ser alguém que vê problema em tudo, de ter um life group em casa? Quando a gente não faz parte do life group até a hora de limpar, depois a gente não faz mais. A gente chega tarde e não organiza para começar, e a gente sai cedo para não organizar para limpar. Daí a gente nunca vai querer um life group, porque a gente não faz quando é na casa dos outros. Como é que a gente vai querer sendo na sua casa, sendo na nossa casa? Então, tipo, tá aí para todo mundo. Recebe aí, varão, varoa.
O Life Group é nosso, não é do líder. Ele é o responsável, mas é o senso de pertencimento. Quando a pessoa fala, a pessoa está aqui há tanto tempo, mas fala, o Life Group de vocês, dá até um arrepio, ou a igreja de vocês. Como que é a igreja de vocês? Eu pensei que você era um dos nossos. Quem conosco não ajunta, espalha. Vou falar que nem Jesus. Então, é um privilégio ter um Life Group em casa. Obed-edom ficou com a arca do Senhor 3 meses, se eu não me engano, e a Bíblia diz que ele foi abençoado em todas as áreas da vida dele. Eu não conheço alguém que com um coração aberto, disposto, disponível, abriu a sua casa para um Life Group e não teve a sua vida transformada. Não porque isso acontece de uma forma mágica, querido, mas eu estou falando que Deus não fica devedor de ninguém. Ele abriu a casa dele, primeiramente abriu o coração dele para que Deus pudesse fazer alguma coisa naquele lugar. E Deus vai fazer. Então, precisamos entender isso. Eu lembro que toda vez que eu entro na minha garagem, às vezes eu estou ajudando ali para o pessoal fazer a célula, o Life Group. Eu lembro de um jovem, em 2015, ajoelhado recebendo a Jesus. 2015. Não vou falar o nome dele aqui, porque não tem problema nenhum falar o nome dele, não tem problema algum. Mas a gente fez o apelo disso na célula. Ele se ajoelhou, recebeu Jesus. Essa semana, acho que semana passada, se mudou. Acho que semana passada, essa semana, ele me mandou a mensagem. Deixa eu ver aqui. Não vai ter aqui. A mensagem está no direct. Achei. Ele falou, paz do Senhor, meu irmão. Eu falei, uau! Ele parece MC Guimê, tanta tatuagem que ele tem na cara. Passa o teu WhatsApp. Falei, paz do Senhor, meu querido, tudo legal? Passei o WhatsApp ali, graças a Deus, meu amigo. Então, Jesus me restaurou, estou bem na presença dele fazendo a obra, estou muito feliz. E nunca esqueço de você, meu irmão, de como você me acolheu e o pouco tempo que eu tive aí. Em nome de Jesus, um dia quero ir assistir um culto com você. Tamo junto, irmãos. Sempre, você e tua família. Deus te abençoe. Mandou alguma coisa aqui. Uma vida, cara. Uma vida. Que eu conheci naquele dia, porque uma moça trouxe. Eu falei, eles estavam lá fumando os negócios que é embalado na hora, em volta de uma fogueira. E eu falei, vamos lá na célula, vamos. 12 quadras a pé. Lá do fundo da igreja, dali da Engenheiro Beltrão, dá mais de 12 quadras, porque só dali dava umas 8 lá para trás, para dentro. Perigoso, a pé. Tem 10 anos e o fruto ainda está... Isso não é nem meu. Ele veio me agradecendo, mas ele tem que agradecer a moça que pegou ele lá. Estavam queimando a fogueira, mais umas coisas que eles estavam queimando. E ela levou ele para a célula e disse, não tem a ver comigo não, tem a ver com o que ela fez. Mas ela entendeu que Jesus estava numa casa. E quando eu entro na minha célula, eu lembro desse rapaz ajoelhado no meio da célula, no final dela, aceitando a Jesus. A gente precisa começar a compreender que as pessoas podem ter momentos únicos. E pode ser na nossa casa. Eu lembro de algumas pessoas que os únicos momentos de alegria dela era quando ela estava num Life Group. Porque a vida delas era literalmente o inferno. Alex, nós somos insubstituíveis? Não. Se eu não abrir a casa, Deus vai abrir uma outra. Ele não depende de mim. Mas é um privilégio ver o que Deus pode fazer no lado da porta de fora da minha casa. Ou pro lado da porta de dentro também, não tem problema. Quando chovia, a gente fazia dentro. Muitas pessoas tiveram a sensação, pela primeira vez, de se sentir parte de uma família, numa célula. E quando eu olho, até o meu som tem até hoje. Eu comprei ele por causa da célula. E eu vejo aquilo ali e falei, Deus, muito obrigado. Porque eu fiquei meio pé atrás quando eu via o pastor Michel falando da minha casa, que a minha garagem dava uma célula.
Agora eu fico olhando para a garagem dos irmãos e falei, cara, aqui dá uma célula massa. Esse lugar aqui dá uma célula. Não, mas entra vento, não, uma cortina de rolo aqui, ó. Perfeito. A gente já fez célula na beira da praia, porque a gente não tinha uma casa. O propósito não para porque não abre a minha casa, queridos. Eu já vi pessoas fazendo célula no complexo. Uma vez o João fez lá no pátio da igreja católica. Obrigado os padres que não tocaram a gente de lá. Então, querido, todo lugar é lugar. Mas a casa é um lugar onde a autoridade libera para que aconteça aquilo ali. Tem um peso muito grande. E eu quero pedir para você, querido, se coloque de pé, por gentileza. Todos vocês que são anfitriões. Se você é anfitrião e é líder também, amém. Mas se você é só anfitrião, também não tem problema. Venham aqui à frente, por gentileza. Só você que é anfitria. Alex, eu sou o filho. Se seu pai está aqui, só vem o pai. Você não é autoridade daquele lugar. Mas se você é o filho e o pai deixou, o pai não está na célula, não está na igreja, mas ele deixou você fazer, ou a célula é sua, só teu pai autorizou, mesmo ele estando na igreja, mas ele é de outra célula, também vem aqui. Você que tem um life group na sua casa. Tá machucada? Ah, tá formiga. Isso é a idade. Brincadeira, né? Não. Vem mais perto, por gentileza. Já voltou para lá, né? Dos que aqui estão, quantos tem mais de uma célula em casa? Três células. Tem quatro lá? Joe, quantas tinha na casa do teu pai? 7 células. Jovem, adulto, criança. Eu gostaria que tá todo mundo aqui viesse um pouquinho mais para frente e virem para a igreja. Eu vou junto com a igreja dizer algumas palavras. Mas vocês que estão aqui à frente, vocês só ouvem, amém? Vocês não dizem nada não, só ouvem. Consegue dar um pouco mais de brute na nave, pessoal da iluminação, por gentileza? Uma coisa que eu aprendi nessa igreja, queridos. Isso aí. Só reduz um pouquinho, porque acho que deu um lusco-fusco, os irmãos. Só reduz uns 15 centavos, mais ou menos, Fabiano. Uma coisa que eu aprendi com meu líder, meu pastor, e mais algumas outras pessoas que eu caminhei, mesmo não sendo meus líderes, mas que eu aprendia muito com elas. Gratidão. Valorizar o que as pessoas fazem. Eu sei, infelizmente ainda não consegui ir na casa de todos eles aqui. Mas eu sei que a quinta-feira, o dia que acontece o life deles, não é comum para eles. Se você quer que o Paco mexa no teu computador na quinta-feira depois do almoço, esqueça. Jesus está com eles todos os dias. Mas no dia do life tem pessoas que não conhecem Jesus, que talvez pisarão lá. E elas precisam ser muito bem recepcionadas. Os irmãos deles estarão lá. E eles precisam ser muito bem recepcionados. Então quero que você, igreja, olhe muito bem para eles, nos olhos deles.
E você, igreja, vai repetir algumas palavras que eu vou dizer aqui para eles aqui. Fala assim: anfitriões e líderes, eu tenho algo para dizer a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Porque você se dispôs a abrir a sua casa. E você nem me conhecia direito. Mesmo assim, você atendeu um chamado do alto. De permitir que vidas sejam transformadas lá dentro da sua casa. Conte comigo para deixá-la o mais limpa possível quando a célula terminar. E para organizar tudo até antes mesmo que ela comece. Amém. Mais uma vez fala, obrigado, mais uma vez. Agora vocês que estão aqui à frente, vocês vão olhar para eles. E vou repetir algumas palavras, olhando para eles. E se quiser intencionalmente procurar alguns olhos para você olhar. Meus amados irmãos, você que está aqui na frente, repete, você na igreja não. Meus amados irmãos, é um prazer, uma alegria e um privilégio dizer sim a Jesus, sim à necessidade da sua igreja e sim a você. Mas eu tenho algo a mais a dizer. Se você acha que eu fiz certo, e se você é grato pelo que eu fiz, então faça também. Para que você veja vidas sendo transformadas. Amém. Aplauda a Jesus. Igreja, estenda sua mão para os nossos anfitriões. Precisamos orar por eles, queridos. Eu sei que muitos deles já pensaram em falar: líder, eu não quero mais a célula lá em casa. Eu não tenho mais condições de ser anfitrião. Eu tenho sofrido alguns ataques, algumas situações, isso tem me feito ficar desmotivado. E está tudo bem, eu também já pensei isso. Já pensei na infindável pergunta: para onde podemos mudar essa célula? Pai, em nome do seu Filho Jesus, Senhor, nós vimos na sua palavra, em outros muitos versículos, Senhor Deus, que o Senhor fazia muitas coisas a partir de uma casa, de um local que se abriu, Pai. Senhor, a sua palavra fala da história da Lídia, uma irmã que abriu a sua casa. E através da casa dela, o evangelho entrou na Ásia, na Europa. Através da casa de Lídia, na Bíblia, o evangelho entra na Europa. Senhor Deus, o evangelho chegou na vida de muitas pessoas aqui através de uma casa. Através de uma pessoa que estava numa casa que foi aberta, Pai. Senhor Deus, por mais que talvez esse assunto passe desapercebido por alguns de nós, Senhor Deus, a importância de um anfitrião, a importância de alguém que abre a sua casa para um life group, Senhor, não tem como nós calcularmos, Pai. O que eu te peço, Senhor Deus, sobre a vida de cada um deles, que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais, Senhor Deus. E quando vier o desejo de que eles pedirem para que mudem de life group, que eles possam contabilizar a vida de quantas pessoas foi transformada naquele lugar. Quantas pessoas puderam conhecer ao Senhor, Pai, na sala, na garagem da sua casa, ou numa área pequena.
Pai amado, eu sei que muitos aqui até sentiram vergonha da sua casa, por isso não queriam que fosse lá ou que continuasse lá. Senhor Deus, mas o Senhor sempre foi poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. E na simplicidade da casa do seu filho, Pai, Ele sempre fez o melhor. Ele sempre preparou aquele lugar com excelência. Pai amado, por mais que Ele não tivesse o melhor que outros imaginavam ser o melhor, Ele sempre deu o melhor que Ele pôde dar, Pai. Eu quero te pedir, Pai, abençoe a vida deles, Pai, porque o Senhor tem usado a vida deles para que mais de 1.300 pessoas sejam tocadas todas as semanas. Mais de 1.300 pessoas sejam tocadas, ouçam falar do seu nome, congreguem, se reúnem, Pai. É através dessas casas aqui, Pai, que parecem ser poucas, e sediar uma casa parece ser para alguns insignificante, mas através da vida deles, mais de 1.300 pessoas têm uma pequena família, numa pequena casa, realizando um pequeno grupo. E eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que esse mesmo desejo está nascendo no coração de algumas pessoas aqui essa noite, Pai. Esse mesmo desejo de abrir a casa, antes de abrir para pessoas, abrir para o Senhor, Pai amado. Realizar a sua obra, fazer o teu desejo, está brotando no coração dos seus filhos. Senhor Deus, prepara tudo para que isso aconteça da melhor forma, Senhor Jesus. Porque antes de entrarmos no Coroados, pedíamos uma casa, Pai, lá. Antes de entrarmos no Mirim, precisávamos de uma casa no Mirim. E hoje nós temos mais do que uma casa naqueles lugares, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, prepara-nos não apenas pessoas no resto do litoral, Pai, mas prepara casas onde isso tudo vai acontecer, Pai. Para a glória do seu nome, eu te peço, te agradeço. Amém, amém. Você pode aplaudir.